Conexão restabelecida. Vamos lá para frente da delegacia de polícia. Arruma aí, Lucas. Se arruma aí e o pessoal de casa aguenta o coração, porque as informações, as primeiras informações, já foi noticiada pelo VIP Social que ela foi encontrada e agora você deu em primeira mão que ela já foi trazida para Tijucas. Então, atualiza a gente como é que está a situação aí na delegacia de polícia após o aparecimento desta menor. Isso mesmo, Júnior. Por enquanto, a jovem adolescente de 16 anos, a Franciele Silva Marques, continua por aqui no município de Tijucas, está aqui na delegacia de polícia civil do bairro da Praça e nesse momento, de acordo com informações de familiares que estavam por aqui até poucos instantes, ela está sendo interrogada, de certa forma, aí pelo delegado responsável pelo caso e também pela psicóloga responsável aqui pela Polícia Civil de Tijucas. Então, nesse momento ela está prestando os devidos esclarecimentos, explicando de fato por que acabou sumindo de casa, saindo sem dar qualquer tipo de explicação. Ao que tudo indica, na verdade, ainda não tem aquela informação concreta, né, Júnior, para realmente a gente confirmar, ela foi por esse fato e por esse motivo até o município de Florianópolis, mas a gente, claro, vai seguir acompanhando. Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, tá? O que aconteceu mesmo, de fato? Né? Inclusive, todo mundo mesmo, inclusive o delegado, a família, mas o que a gente tem nesse momento é que realmente ela foi encontrada na delegacia da capital, a principal delegacia de Santa Catarina, que fica lá no centro de Florianópolis, ali nas proximidades do terminal rodoviário. Os agentes da Polícia Civil acabaram reconhecendo ela e aí acabaram contendo ela também dentro da ADP e aí acionaram os familiares. Ontem nós tivemos uma informação... Opa, pode me interromper à vontade. Tu tem a informação aí, como é que ela estava? Se ela estava assim andando tranquilamente quando foi reconhecida? O fato... Olha, as informações que a gente tem é que ela está com um comportamento muito diferente do comportamento que ela costumava ter aqui no município, mas a gente não tem as informações ainda sobre como ela foi encontrada. Até circula na internet algumas informações de que ela teria ido até a delegacia para pedir documentos e outros assuntos aí que são resolvidos na delegacia, porém até o momento essas informações não foram confirmadas de forma oficial, então a gente trata apenas como boatos. Mas as informações que a gente tem, Júnior, e que eu já estava destacando, é que ontem houve aí suspeitas de que ela estaria lá no estado do Paraná, no município de São José dos Pinhais. E aí a família ficou naquela expectativa, aguardando por uma boa informação, e essa expectativa acabou sendo trocada pela angústia. Então os familiares acabaram, desde ontem, por volta das 8 da noite, até amanhã desta quarta-feira, com aquela angústia de realmente saber onde é que estava a jovem, com uma angústia muito mais excessiva do que já estava tendo ao longo desses 8 dias. E aí, por volta das 11 da manhã, ela foi encontrada lá no município de Florianópolis. Os agentes que a encontraram acionaram imediatamente o delegado aqui responsável pelo caso no município de Tijucas. E aí a família toda foi para Florianópolis para encontrá-la. E aí as informações que a gente tem são de que ela foi encontrada com um comportamento bastante diferente do que ela tem normalmente com a família, até com algumas mudanças na aparência, mudança da coloração do cabelo, algumas mudanças até na sobrancelha e um comportamento, Júnior, que aí a gente vai destacar completamente diferente. Agora as apurações vão tentar entender o que de fato aconteceu, por que esse tipo de comportamento diferente e talvez o principal de tudo, se houve aí a participação de algum adulto ou alguma pessoa realmente que teria corrompido essa jovem. Tem um psicólogo aí, né? É isso mesmo, por isso do psicólogo, né? Pelo que a gente foi informado por aqui, é que o trabalho do psicológico para tentar realmente coletar essas informações através das técnicas apuradas desses profissionais, né? Então eles vão seguir acompanhando para tentar entender. Conversei agora há pouco também com o Conselho Tutelar, eles também informaram que vão seguir acompanhando o caso, vão acompanhar a família, dar todas as assistências possíveis. E aí a gente reforça uma situação, né, Júnior, que muita gente acaba até esquecendo em alguns momentos, na hora de fazer comentários deselegantes e em certas vezes até maldosos. É uma adolescente, tem 16 anos. É claro que os adolescentes não estão livres de punições, porém a gente tem que lembrar, antes de fazer qualquer tipo de comentário, divulgar qualquer tipo de informação falsa, que se trata de uma jovem de 16 anos que tem boa parte pela vida pela frente e, claro, não pode ser julgado por um erro cometido agora. Infelizmente. Ô Lucas, mais alguma informação de relevância, já que a gente apurou que ela saiu de casa para ir num curso, desapareceu há 8 dias, não tinha celular, não portava nenhum tipo de aparelho telefônico, não fez contato com a família durante todo esse período, causou uma
um número gigantesco de movimentação, tanto por parte da família quanto por parte da polícia, para tentar encontrar essa garota. Dá para montar com essas peças aí e ter uma noção de como é que a Polícia Civil está indo atrás de descobrir o que realmente motivou essa menor? Olha, as informações oficiais, né, como a gente já vem mencionando ao longo dos últimos 8 dias, são de que realmente ela teria saído aí para esse curso e aí em determinado momento ela desapareceu. Foi confirmado que ela deixou a bicicleta em frente ao curso e aí depois o seu paradeiro ficou completamente desconhecido por alguns dias. Depois a gente até trouxe em primeira mão também ontem que a jovem teria ido até uma lan house e aí nas proximidades do Colégio Cruz de Souza, e aí de lá o paradeiro dela acabou ficando desconhecido até a manhã de hoje. Então a Polícia Civil vai trabalhando dessa forma, né? Claro que tem uma série de dificuldades, uma delas foi citada até inclusive de forma oficial pelo delegado do caso, o doutor Aderlan Ângelo Camargo, que é a falta de imagens de câmeras de vídeo monitoramento em toda a cidade, né? E algumas câmeras que a gente até já destacou algumas vezes aqui no Jornal VIP, elas até estão instaladas, funcionam, porém não gravam, não registram os arquivos. Então, isso trouxe uma série de dificuldades para a Polícia Civil, por isso é tão importante esse trabalho aqui junto a uma psicóloga, para que realmente consigam coletar as informações que venham direto da jovem, que infelizmente são os únicos fatos atualmente que a polícia consegue, seria o testemunho, o depoimento feito pela adolescente envolvida diretamente no caso, e claro, aí com as informações repassadas por ela, a polícia consegue uma linha de investigação para chegar até o final. E para a gente encerrar então, Júnior, uma rápida informação também, a mãe da jovem estava aqui até poucos instantes. Conseguiu falar com ela? Consegui conversar com ela, mas claro, ela não quis falar de forma pública nesse momento, mas ela já antecipou, agradeceu ao trabalho feito pela equipe de imprensa e também agradeceu muitas pessoas que compartilharam, né? Compartilharam essas informações, que rezaram também pela resolução do caso, como forma aí para a família conseguir realmente aliviar toda a tensão que teve durante todo esse caso, e prometeu que nas próximas horas deve fazer um comunicado oficial, deve fazer alguma participação para aí sim agradecer de forma pública a todas essas pessoas que ajudaram de forma direta e indireta na resolução desse caso. Ela, claro, está bastante abalada, está bastante triste com toda a situação, mas com sentimento de alívio por ter encontrado sua filha, o melhor de tudo, né? Com vida e com saúde. Lucas, obrigado pela participação, realmente um alívio para a família neste momento. E não só para a família, né? Todas as pessoas que estiveram envolvidas aí, compartilhando ou buscando informação sobre o paradeiro desta adolescente de apenas 16 anos. Notícia boa, final feliz pelo menos por enquanto. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, né? A gente vai continuar em contato aí com a família, também com o delegado responsável, e aí, conforme as informações forem se atualizando, a gente vai trazendo aqui para o pessoal de casa, através do Jornal VIP, também nas plataformas do VIP Social, no site vipsocial.com.br. Perfeito, Lucas. Obrigado pela participação.